Duna. Mas e o livro? É bom? Então, por incrível que pareça, essa é uma pergunta aí comum entre os fãs de ficção científica que nunca leram o livro, ou até mesmo aqueles que nunca ouviram falar mesmo. Até foi um pouco o meu caso. Para ser sincero, é relativamente recente meu contato com o livro, assim, tem alguns anos apenas. Eu acho sim que talvez a obra tenha ficado aí um pouco esquecida, pelo menos aqui no Brasil. Não sei como estava essa questão de edições e tal. A primeira vez que eu li foi num livro de uma edição bem mais antiga. Agora temos aí no mercado, aí, por exemplo, essa edição da Aleph, mais recente. Mas vamos lá. Então, para quem não conhece, eu vou começar com uma introdução, né? Duna foi escrito pelo Frank Herbert e lançado nos Estados Unidos em 1965, né? Ou seja, no auge da contracultura. Mas antes de entrarmos no livro em si, e como que ele foi influenciado e influenciou sua época, falemos primeiro sobre o autor, né? O Frank Patrick Herbert Jr., ou apenas Frank Herbert, nasceu em Tacoma, no estado de Washington, Estados Unidos, né? Em 1920. Então ele cresceu no período da Grande Depressão e por conta mesmo da pobreza ele fugiu da casa dos pais aos 18 anos de idade para morar com os tios em Salem, no Oregon. Ele serviu a marinha por 6 meses como fotógrafo na Segunda Guerra Mundial, até que ele teve uma baixa médica. Aí ele casou 2 vezes, teve uns filhos, frequentou um curso de escrita criativa, chegou a vender 2 histórias. Em 1949, ele se mudou com a esposa para trabalhar na imprensa democrática, na Califórnia. E graças a amigos, ele foi introduzido à psicologia, filosofia e o zen budismo, que posteriormente influenciaria seu trabalho, assim como a maioria dos escritores de sua geração, podemos dizer, né? Então, falando sobre sua geração, não sei se é um consenso, acredito que não, mas eu, pelo menos, o considero um escritor beat, né? Pelo menos em alguns aspectos aí, né? Acho que eu vou decorrer mais sobre isso depois do vídeo, mas ainda sobre o autor, depois de ter escrito mais umas histórias de ficção científica para as revistas do gênero, ele publicou, né, o Duna, em 1965, como eu disse, depois de ter sido negado, né, por 20 editoras. Acho que é uma coisa interessante aí, né? E o livro começou a ser concebido em 1959, mas só foi lançado 6 anos depois, em 1965, e ele foi lançado e já ganhou o prêmio Nebula, né, o Nebula, em 65, e o prêmio Hugo em 66, cujo ele dividiu com outro autor, né? São os 2 prêmios aí mais prestigiados do gênero, né? Mas apesar do sucesso crítico, né, imediato, podemos dizer, o sucesso comercial demorou um pouco mais para chegar, mas acabou chegando e o livro se tornou um best-seller, né? E ele lançou mais 5 livros da série Duna, né, até sua morte em 1986, aos 65 anos de idade. Me parece que os filhos dele continuaram produzindo histórias aí para o universo de Duna. Nesse ponto eu quero salientar que minha presciência, podemos dizer, de Duna é limitada, né? Porque eu só li mesmo esse primeiro livro, Duna, que é mesmo o mais famoso. Ainda estou para ler os outros, que não tive a oportunidade ainda, mas assim que possível lerei. Então, esse vídeo será focado nesse Duna, o primeiro livro, né? Então, sobre o livro propriamente dito, né? O Duna é considerado um dos precursores do que conhecemos como ficção científica leve, ou no inglês, soft science fiction, né? Que é o quê? É quando o foco da história não é a tecnologia em si, mas a humanidade, né? E mesmo que a história se passe num futuro aí de milhares de anos e os humanos já colonizaram vastidões do espaço, o Frank Herbert foca muito de sua atenção nas relações humanas, na política e na mente interior, né? Na psicologia. Psicológico dos personagens é algo que vai ganhando cada vez mais destaque na narrativa, pois pode-se dizer que a consciência humana e sua expansão e as consequências disso para o indivíduo e o coletivo, expansão essa, vale lembrar, muito por vias de uso de substâncias, né? É um dos temas centrais de Duna, né?
Aí podemos voltar ao contexto do próprio autor, né, que imerso totalmente no que ficou conhecido como movimento hippie. E não se pode negar, né, que além dessas questões envolvendo aí substâncias psicoativas de expansão de consciência, né, que tem muito a ver com o movimento hippie, também a ideia de pessoas marginais montando vermes gigantes nos lembra muito, por que não, os vagabundos iluminados beatniks, né, pegando carona nos vagões de trem pelos Estados Unidos, né. Outro tema muito caro ao Herbert e sua escrita é a questão da ecologia, sendo o livro um marco inicial do subgênero de ficção científica ecológica, cujo um exemplo mais recente podemos ver em Aniquilação, do Jeff Vandermeer, né? Então, Duna, com sua escrita intrucada e seu universo, né, o seu world building riquíssimo, que não por acaso é comparado com O Senhor dos Anéis, pode soar estranho, mesmo alienígena para um leitor desavisado. Mas à medida que entramos nos Sietes e nas profundezas dos desertos de Arrax, seguindo um adolescente no caminho contraditório das lendas, percebemos que tudo ali, por trás da estranheza dura e inóspita, é familiar. Corpos humanos alimentados pela energia de uma estrela, podemos dizer. Apesar dos vermes gigantes, os protagonistas da história não são alienígenas. São humanos, demasiadamente humanos. Por exemplo, Frank Herbert nos faz refletir sobre o extraordinário valor de coisas que para nós parecem corriqueiras, como a água ou um café da manhã livre de venenos mortais. E talvez principalmente sobre o tempo. Anos, décadas, ciclos. Quanto tempo é necessário para se mudar alguma coisa? E o que realmente se muda? Duna é tido por muitos como a maior obra de ficção científica de todos os tempos. E, sem dúvida, quem acredita nisso, em alguma medida tem razão. Pois talvez nenhuma tenha se mostrado tão épica, tão atual em um mundo em constante mudança. Assim, respondendo a minha pergunta, a minha própria questão, né? Sim, claro que o livro é bom. Duna é uma obra-prima que deveria ser lida por todos que buscam. E se me permitem o conselho, aos que ainda esperam um sinal para fazerem isso, né? O sinal já foi dado várias vezes. A nova adaptação cinematográfica que está aí na esquina é só mais um deles. Bem, e eu nem falei sobre a relação de Duna com o cinema, né? Porque só isso já dava um outro vídeo. Então, mas se quiserem que eu faça isso, deixa aí nos comentários aí, né? Que aí eu faço. E é isso aí, gente. Quem gostou, né, desse vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal, aperta o sino para saber do próximo, né? Que isso me ajuda muito, né? E me motiva a continuar aí fazendo esses vídeos, essas resenhas de livros, né? Então tá certo. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.